Boa noite, pessoal. Como vocês passaram o dia hoje? Quer dizer, já passou da meia-noite. Mas como é que vocês passaram o domingo? Tudo bem com vocês? Passaram bem? Espero que sim. Eu passei mais ou menos. Mais ou menos. Sempre, sempre existe algo também para às vezes deixar a gente triste. Sempre existe coisas que acontecem na vida da gente, né? Que a gente não gostaria, mas acontece. Então, nem tudo é bom, nem tudo é perfeito, né? Perfeito é só Deus. E Ele disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, mas que nós tivéssemos ânimo. É difícil falar assim, né? Para a pessoa ter ânimo, né? Depois que, se, que desagrada de alguma coisa, né? Naquele dia, fica chateado com algumas coisas. É difícil, né? É bem difícil. Isso acontece comigo quase semanalmente, né? Quando não todos os dias. Mas a gente tem que, Jesus disse para ser forte e corajoso, né? Que no mundo a gente teria aflições, mas que tivesse ânimo, porque ele também sofreu e suportou todas as coisas, né? E venceu porque ele veio para vencer. Nós também, que somos seus filhos. Para mim o dia hoje não foi lá muito legal, não. Não foi. Mas entrego nas mãos de Deus a minha vida e a minha família e vocês também, todos vocês, meus seguidores. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bem? Que Deus abençoe e cuide de vocês e de suas famílias. Eu vou ler um trechinho aqui que é o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou:
com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Bonito, né? Está em 1 Pedro, não está em Tiago, Tiago 5, do 12 ao 20, no livro de Tiago. Então, se está alguém doente, chame os presbíteros para orarem pelo doente e ungí-lo com óleo. Né? E se ele se levantar e ele receber a misericórdia de Deus, salvará multidões de pecado. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com instância para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu. Depois ele orou ao Senhor, aí o Senhor mandou a chuva. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. O Senhor também falou: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, não, não. Não se pode acrescentar e nem diminuir, e não se pode mentir. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Como eu já falei, chama os presbíteros. Eles fazem oração e unge com óleo, em nome do Senhor. A oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, orar uns pelos outros
confessar vossos pecados uns aos outros. Temos que confessar nosso pecado. Tem pecado que é a gente com Deus. E tem pecado que é a gente com o seu irmão ou outra pessoa. Por exemplo, eu faço algo para um de vocês que ofendeu. Eu tenho que pedir perdão para você. E se eu cometi alguma coisa contra alguém de vocês e vocês não ficaram sabendo, aí é eu com Deus, que a pessoa nunca vai ficar sabendo. Aí a gente pede perdão para Deus por ter feito aquilo para aquele irmão, para aquela pessoa. Por isso que ele diz: seja sim, sim, não, não. Para não ficarmos atolados no pecado. Às vezes, por causa de uma pequenina coisa, nós perdemos o céu por causa disso. Né? Ele diz: está alguém feliz? Cante louvores. Está alguém triste? Ore. Né? E ore com ele. A oração do justo tem muita eficácia. Então, se alguém entre vós está sofrendo, faça oração. A gente não pode, quando precisa alguma coisa, está necessitado de alguma coisa, está doente, está precisando de uma ajuda. Nós temos que ir a Deus, pedir ajuda para Ele, porque só Ele pode nos ajudar, mais ninguém. Não sair dos caminhos do Senhor. Se precisarmos de alguma coisa, nós vamos diretamente a Deus, a mais nada, porque só Ele tem poder para perdoar pecado, só Ele tem poder para todas as coisas. Ninguém mais tem poder para perdoar pecado, só o Senhor. Então nós temos que, ao invés de ir para a direita, para a esquerda, vamos em frente e olhar para cima e saber que nós temos um Deus no seu trono no céu. Está julgando as pessoas, porque Deus é o juiz. E Jesus, ele é o advogado. Os anjos são as testemunhas. E nós somos os réus. Infelizmente. Nós somos pecadores, né? Nós, na verdade, não merecemos nada, mas Ele é grande, em misericórdia, é bondoso. Ele nos ama muito. Nós somos seus filhinhos. Nós somos a coisa mais linda que o Senhor tem. Assim como nós queremos bem o nosso filho, os nossos filhos, Deus também nos quer muito bem. Né? Então, se o nosso filho pedir
Um peixe, nós vamos dar uma cobra? Se ele pedir o pão, vamos dar uma pedra? Não, né? Nós que somos maus, não faremos isso. Nós que somos maus, não vamos dar uma pedra, nem uma cobra. Uma pedra no lugar do pão e uma cobra no lugar de um peixe. Nós que somos maus, quanto mais nosso Pai que está no céu. Não, ele dará o melhor para nós. Então é assim que acontece, né? Então ele quer, é o desejo do Senhor, que se alguém comete alguma coisa, ao invés de sair e procurar outras coisas para resolver, não. Vamos diretamente a Deus. Eu tenho soluço que de vez em quando me dá. Entende, pessoal? E eu peço a Deus que olhe por todos vocês, pela família, pelos filhos de vocês, pelo lar de vocês. Se tem alguém passando algum tipo de problema, vá ao Senhor, que Ele vai fazer tudo por você. Basta crer e confiar nele, né? Temos que ir a Ele. Eu assisti um sermão de um pastor de idade que tem muitas experiências. Ele falou que quando ele tinha um menino há muitos anos atrás que tinha 2 anos e a esposa dele teve que sair. E ele estava no escritório, mas ele estava vendo o filho dele com 2 aninhos. E a criança deixou cair um vaso. Quebrou o vaso. Aí ele até cortou o dedinho com o caco daquele vaso. Aí começou a sair sangue e ele ficou apavorado. Criança, né, viu aquele sangue sair da mão, mas o pai dele estava vendo tudo. Só deixou para ver o que ele ia fazer. E o que ele fez? Se levantou e saiu correndo e abraçou o pai. O pai prestou socorro para o seu filho. Assim é o nosso Pai no céu. Quando nós cometemos alguma coisa também que a gente sente que estava errado, que a gente fez, aconteceu às vezes no inesperado, a gente vai a Deus, né? Não se vai a mais ninguém. É só a Ele. Ele é o Deus vivo, todo-poderoso. Então, nós temos que ir ao Senhor, não a mais ninguém. Porque Deus é o juiz, Jesus é o nosso intercessor, junto com o Pai no céu, Ele é o nosso advogado, é o nosso intercessor que intercede por nós. Porque quando acontece alguma coisa conosco, Deus fica triste porque nós pecamos, nós fizemos alguma coisa que Ele não gostou. Eu hoje tive uns pensamentos meio ruins e eu senti na hora que eu não estava certa no que eu estava fazendo.
e até agora eu estou triste. Ainda irei orar hoje, pedir para o Senhor me perdoar aqueles maus pensamentos que eu tive. Não posso ir a ninguém, contar para ninguém, contar para Ele. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para nós. Então vamos a Ele, assim como aquela criança que cortou o dedo, foi correndo para os braços do Pai. Nós temos que correr para os braços do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Tá bom, pessoal? É assim que a gente tem que agir, né? Primeiro, ir a Deus, ao nosso Pai, Criador. Ele é quem manda tudo. Nós não temos nada que não mandamos nada. Correr para os braços de Deus. Achei bem interessante, uma história verídica. Nós temos que ir para os braços do Pai, porque Ele nos ama demais. Ele nos ama muito. Tá bem? Quero deixar um abraço para vocês e desejar uma boa noite. Que Deus vos abençoe. Que Deus derrame do céu seu Espírito Santo sobre vocês, sobre nós. Nós somos suas criaturas e Ele é o nosso Criador. Ele está sempre pronto a nos perdoar se pedirmos perdão a Ele. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tem que ser confessado. Tem pecado que é da gente com o nosso irmão, o ser humano ali. A gente ofendeu, tem que ir a Ele e pedir perdão, perdão encarecidamente. E se a gente faz algo para alguém, mas ninguém ficou sabendo, aí a gente tem que pedir perdão para Deus e aquela pessoa não vai ficar sabendo. Fica tudo na paz, porque daí a gente confessa para o Senhor. É assim que acontece. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Durmam ou dormem com Deus. Que Deus esteja com vocês, cuidando para que nada de mal aconteça, nem para vocês, nem para mim, nem para o mundo inteiro. Que Ele possa proteger as famílias que estão tristes nesse momento. Muita gente está triste, enquanto a gente está aqui parado, sentado, tranquilo. Tem muita gente chorando, tem muita gente enlutado, tem muita gente com pessoas da família esperando o corpo chegar. Isso é muito triste, passou por mim agora, quando a gente estava esperando o meu genro que viesse do ML. Foi muito triste para nós. Com 41 anos, né, tão novo. Então, nesse momento, tem muita gente que está nessa situação. Que Deus os abençoe, que Deus proteja essas famílias, porque não é fácil viver nesse mundo. Não é fácil. Temos que confessar os nossos pecados, nos preparar, porque não se sabe o dia e nem a hora que o nosso Senhor virá. Um grande abraço para vocês, fiquem com Ele e que seja feito tudo à vontade dEle, não a nossa, e que se cumpra a vontade do Senhor na nossa vida, não a nossa vontade, não o que nós queremos, mas o que Ele quer. Tá bom? Um abraço, boa noite, se inscrevam no meu canal, sempre vou trazer para vocês uma meditação
Eu li hoje diretamente a Bíblia Sagrada, né? Que a Bíblia é muito importante. Ela é muito boa de ler, eu trouxe de casa. Ela tem a letra gigante. Não precisa nem de óculos para eu ler. Eu estou com óculos porque eu quero. Tá bem? Boa noite. Fiquem com Deus. E vamos nos apaixonar por Jesus. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Porque só Ele salva, só Ele cura. Um grande abraço para vocês, meus queridos. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite de repouso e que Deus cuide de nós, que nada de mal venha nos acontecer. Entreguemos a nossa vida a Ele nesse momento, tá bem? É Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Um grande abraço. Amo vocês. Fiquem no meu canal. Se inscrevam no meu canal. Deixe seu like. Eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada por tudo. Tá bom? Um grande abraço. Uma boa noite. E até amanhã.